Vamos lá, gente? Então, o assunto dessa live de hoje é a importância do treino de core para melhorar os resultados do seu aluno idoso. Então, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live do programa Personal Senior. Esse programa aqui, gente, tem como objetivo transformar a vida do profissional de educação física. O objetivo é transformar a vida do professor de academia, fazendo com que ele fature mais de R$ 10.000 por mês, se tornando um personal senior, ou seja, um personal trainer que trabalha, que tem o seu trabalho direcionado a pessoas idosas. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme e nessa live aqui de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a importância do treino de core para o aluno que é idoso. Mas professor, eu já vou falar aqui que mais importante do que você prescrever exercícios de core para o seu aluno e simplesmente fazer isso, o importante mesmo é que você consiga mostrar a importância desse tipo de treino, desse tipo de exercício para os seus alunos. Fazer com que eles entendam isso. Mas vamos lá então, antes de entrar no assunto diretamente, eu queria pedir para vocês para me ajudar aqui nas lives. É importante que a gente aumente essa nossa comunidade. Então, gente, marquem lá um colega de vocês que daqui a pouco tem interesse sobre os assuntos aí que eu falo aqui na live. Ou daqui a pouco, os objetivos que eu proponho aqui. Será que não tem mais gente, mais colega que deseja faturar mais de 10 mil por mês? Será que não tem gente aí que deseja trabalhar com público idoso e se qualificar para isso? Então, quanto mais colegas a gente tiver aqui dentro, mais a gente vai conseguir fortalecer o nosso grupo. Quero lembrar também vocês que agora a gente está com uma comunidade no WhatsApp. E olha só, não é um grupo de WhatsApp, não é aqueles grupos que ficam mandando bom dia, sabe? Ficam mandando fotinho, bobagem, não é nada disso. Na comunidade eu envio dicas sobre conteúdos que eu exploro aqui na página. Então, se vocês quiserem ter acesso à comunidade do WhatsApp, manda uma mensagem aqui nos comentários que eu envio o link diretamente aí para vocês, tá certo? E, gente, por que é importante a gente ter conhecimento sobre esse assunto? Olha, fundamentalmente porque o core vai trazer segurança para o nosso aluno idoso. Se o nosso aluno idoso tiver o core fortalecido, ele vai correr menos riscos de ter uma queda, por exemplo. Então, esse aluno idoso, ele vai ter uma maior estabilidade. Então, ele vai ter também um controle maior sobre os movimentos que ele faz. E tudo isso vai repercutir na funcionalidade dele. E ele tendo uma funcionalidade, né, melhor, mais eficaz, ele também vai ter mais facilidade na realização daquelas tarefas que ele faz no dia a dia. Então, por que isso é importante para quem é professor? Para quem é professor de academia, por exemplo. Porque no momento que eu consigo transmitir para o meu aluno, tá, a evolução que ele está tendo, que ele está conseguindo fortalecer o core dele, e isso está ajudando ele no dia a dia, é mais visibilidade para o professor, é mais credibilidade para ele. Então, esse professor ele tem muito mais chances de estar captando um aluno de personal, por exemplo. Então, o conteúdo que eu trago aqui tem como objetivo qualificar o profissional de educação física, é voltado para ele. Eu quero mostrar para vocês que não adianta vocês simplesmente aplicarem os exercícios. Vai lá na internet, vê lá um colega que fica só dando dicas de exercício e eu vou replicar. Não adianta só fazer isso. Isso é obrigação de qualquer professor, né? Quando vai dar aula. Agora, o que vocês têm que fazer para serem diferentes é sim mostrar a importância desse tipo de exercício. Aí sim. Então, fazer com que os alunos consigam enxergar, né, essa importância. Mas é claro que para fazer isso é preciso que vocês tenham conhecimento sobre o assunto, tá? Então, gente, com esse conhecimento, né, e sabendo expor essa importância, é isso que qualifica o profissional
de educação física e o diferencia em relação à concorrência que ele tem. Então, com isso, ele tem muito mais chances de conseguir ultrapassar essa barreira dos R$ 10.000 por mês, certo? Se você não tiver conhecimento e domínio sobre os assuntos que envolvem aí os seus clientes, vocês não vão conseguir se diferenciar no mercado. Então, vocês não serão aí professores, personagens, vocês vão ser passadores de exercício. Aquele que vai lá na internet, olha umas opções de exercício, copia e cola. É diferente de ser um professor e é diferente de ser um personal trainer diferenciado no mercado, aquele que quer se diferenciar. Se vocês atendem adultos, idosos, criança, gestante, pessoa que tem problema no joelho, enfim, vocês não têm um direcionamento. Né? É humanamente impossível saber de tudo. Impossível saber de tudo. Então, se especializar em um nicho é um caminho assim viável para se tornar especialista num determinado assunto. E, pessoal, quem vai trabalhar com pessoas idosas tem que entender a importância desse trabalho de core, tá? Vamos lembrar então o que é o core, tá? Gente, core, uma palavra de origem inglesa, significa centro, tá? Então, né, a gente vai já compreender que é algo relacionado à parte central do corpo. E o core é o grande responsável pelo equilíbrio do corpo, tá? É formado por diferentes músculos aí que formam uma espécie de cinta nessa região central. E são músculos do abdômen, da coluna, né, da lombar, músculos que envolvem a região da pelve e também a região do quadril, principalmente ali a parte dos glúteos, tá? Vamos imaginar, só para vocês conseguirem compreender um pouco melhor isso, tá? Vamos imaginar que o tronco de uma árvore represente o core no nosso corpo, tá? Então, assim como o tronco da árvore é a parte mais central e mais forte, o core é a nossa região central e ela é, sim, fundamental também para o nosso corpo, tá? Agora vamos pensar nas raízes da árvore, tá? Elas são como se fossem os músculos ali em volta da pelve, né, e na lombar. Então, gente, ela vai fornecer estabilidade para essa árvore, né? Vai manter ela firme e resistente contra um vento forte, um temporal, enfim. Da mesma forma, esses músculos do core, eles vão fornecer também suporte e estabilidade para a nossa coluna, né? Para o tronco num todo. Então, permitindo que a gente consiga se movimentar com mais segurança e com mais eficiência também. Por fim, vamos observar e pensar aqui nos galhos das árvores, tá? Assim como os galhos na árvore, eles se estendem a partir do tronco para sustentar as folhas, os membros do nosso corpo, eles também, né, vão se estender a partir do core, a partir dessa região central. Com isso a gente vai conseguir realizar diversos movimentos aí com mais segurança, com mais eficiência também. Então um core, né, que seja forte e estável, ele proporciona uma base sólida, né, para que os membros consigam realizar os movimentos com mais controle e com mais precisão também. Então, explicando dessa maneira, a gente consegue entender a importância do core no funcionamento do corpo, né? Então, destacando principalmente essa questão de suporte que ele dá, de estabilidade e também de conexão dos movimentos do corpo. Então, será que o core ele é importante para pessoas idosas? Poxa, não é que ele seja importante, ele é fundamental. Porque vamos pensar aqui, o aluno idoso, quando ele vai na academia, o grande objetivo dele é melhorar
a sua funcionalidade, para que ele consiga realizar todas aquelas atividades que ele tem no dia a dia dele. Para que ele consiga realizar por muito mais tempo todas aquelas atividades que ele realizou ao longo da vida dele e que fazem bem para ele. E se ele consegue fazer isso, esse aluno, esse idoso, ele se sente muito mais importante, ele se sente mais produtivo, mais vivo. E não tem melhor resultado para um personal sênior do que isso. É esse o grande objetivo que a gente tem, né, com os nossos alunos idosos. Então, é fundamental que a gente tenha sempre exercícios de core em todos os treinos dos nossos alunos. Agora, pensando um pouquinho mais diretamente no treino do nosso aluno idoso, tá? Em que momento que eu posso aplicar os exercícios de core? Será que tem algum momento específico? Vocês sabem que eu tenho uma estrutura de aula, né? Uma estrutura padrão de treino, tá? Então, gente, como é que eu faço a minha aula? Eu começo sempre com uma anamnese inicial. Eu recebo o aluno, converso um pouquinho com ele, né, para saber como é que foi a noite dele, se ele está com a medicação em dia, enfim, como é que está a disposição desse aluno. Depois eu avalio os dados vitais dele, então coisas básicas como pressão arterial, frequência cardíaca, a saturação do aluno eu vejo também. E aí eu vou começar a aula com um processo de liberação miofascial, depois eu vou para a parte de mobilidades. Aí, gente, eu vou para a parte de ativação muscular. E nesse momento de ativação muscular é onde eu vou inserir obrigatoriamente um exercício de core. Depois, se tiver na minha programação e na minha fase de periodização um momento onde eu precise trabalhar mais equilíbrio, estabilidade, força, eu posso usar e vou acrescentar mais exercícios de core na parte principal do treino também. Mas eu sempre aplico um exercício de core na fase de ativação muscular, que vem antes da parte principal do treino. Serve como um aquecimento, tá? É um conjunto, né, uma sequência ali de exercícios que eu faço antes de ir para a parte principal do treino. Vamos lembrar também que existem 3 variáveis, tá, que devem ser trabalhadas com todos os níveis de idosos, segundo a capacidade funcional deles, que é força, equilíbrio e flexibilidade. Bom, quando eu reforço o core do meu aluno, eu estou exigindo força dele. Eu estou ajudando no equilíbrio desse meu aluno. E também eu auxilio na estabilidade, porque o meu aluno ele passa a ter mais controle e mais postura nos movimentos que ele faz. Então vocês podem perceber que trabalhando o core eu acabo ajudando diversas outras capacidades que estão entrelaçadas. Ah, Guilherme, mas como é que eu faço para saber se o meu aluno está evoluindo em relação ao core? Como é que eu descubro se ele está realmente fortalecendo essa região do corpo? Aí, gente, vem a parte talvez que eu mais gosto de trabalhar e que é muito negligenciada e desprezada na nossa área. Avaliação física. Como é que eu vou perceber de verdade se o meu aluno está evoluindo? Fazendo avaliação física. Como é que eu vou conseguir entregar resultado concreto para o meu aluno? Fazendo avaliação física. E como é que eu consigo, assim, valorizar o meu trabalho? De novo, fazendo avaliação física. Não tem jeito, não tem jeito. Eu juro que sim, eu faço os scripts aqui das aulas, eu juro que eu tento não falar de avaliação em alguma aula, tá? Não, em algum momento não falar de avaliação. Só que, gente, eu não consigo, porque para mim tá tudo linkado. A avaliação física é uma das chaves para o sucesso, se não é a maior delas, para chegar nesse objetivo de R$10.000, tá? Ah, Guilherme, mas é que eu não gosto de fazer avaliação, eu não sei fazer, eu não me sinto seguro.
O meu aluno também não gosta de fazer avaliação física. Se o seu aluno não gosta de fazer avaliação física, é porque você não mostrou para ele a importância que a avaliação física tem. Agora, se você não sabe fazer avaliação física, é porque você não quer fazer. Gente, olha só, vamos esquecer a avaliação física de dobras cutâneas, tá? Composição corporal. Esquece, esquece. A gente trabalha com pessoas idosas. A avaliação física de uma pessoa idosa é voltada para funcionalidade. Então, existem testes de funcionalidade que avaliam força, equilíbrio, flexibilidade. Força, equilíbrio, flexibilidade. Mas não é nisso que o core fortalecido ajuda? Então a gente vai conseguir perceber a evolução do core do nosso aluno através dos testes de funcionalidade, dos resultados que esse aluno vai conseguir através dos testes de funcionalidade. A gente vai conseguir também através de uma avaliação postural, né? Porque o core está diretamente envolvido com a postura da pessoa. Então, queridos colegas, se vocês não souberem avaliar um aluno idoso, corram atrás da informação. Aqui mesmo na página da Ativa tem inúmeros vídeos, conteúdos que falam sobre isso. A gente também tem um e-book só de avaliação física para pessoas idosas. É uma baita ferramenta. E outra, olha só o que eu vou falar para vocês. Vocês podem fazer uma avaliação física sem material específico. Então, esqueçam aquela questão de plicômetro. Ah, Guilherme, mas eu não tenho segurança, eu não consigo destacar a gordura do músculo. Tenho muita dificuldade nisso. Ah, os pontos anatômicos, as referências, eu não sei aonde que está o acrômio exatamente, a espinha ilíaca antero-superior, a fossa poplítea, que são referências anatômicas, eu não sei onde que estão. Gente, vamos esquecer isso. Eu ensino a fazer uma avaliação física sem material. E melhor do que isso, gera resultado para o aluno, traz informações que são fundamentais para ele. E em relação à funcionalidade dele. Então, esquece plicômetro, esquece referências anatômicas, toda aquela situação que deixa, às vezes, o profissional meio aflito, que eu não consigo fazer, que eu não tenho segurança, esquece. Tem uma avaliação para idoso que não precisa nada disso. E não precisa de material também. Se você faz a avaliação no seu aluno, você consegue ver evolução nele. Consegue entregar resultado concreto para o aluno. E assim você vai ganhar, primeiro, a confiança dele e o seu trabalho vai ter mais credibilidade. Consequência disso, retorno financeiro. Esse é um dos caminhos para chegar nos 10 mil. Vamos voltar à questão do core aqui, tá? Vocês lembram quais são os músculos que compõem o core? Vamos lembrar, né? Core é aquela região central do corpo, composto aí por um grupo de músculos. E os principais músculos, tá, são os músculos abdominais, que fazem flexão do tronco, que fazem rotação, flexão lateral. Então aqui entra o reto abdominal, entram os oblíquos, os músculos lombares, que aí são responsáveis pela extensão da coluna. Aqueles músculos que estão envolvidos lá na região pélvica. E aí, gente, os músculos que estão no assoalho pélvico, né, eles desempenham um papel importante no controle de alguns órgãos que são vitais. Esse é mais um detalhe bem importante, principalmente para pessoas idosas. Outro grupo muscular, glúteos, que também são fundamentais na marcha de uma pessoa. E essa região que ajudam a estabilizar o quadril e o tronco, né, durante os movimentos que a gente faz. Além deles, tem ainda aquele grupo muscular mais profundo da coluna, que a gente chama de paravertebrais, né? E eles, claro, são importantes aí para
estabilização da nossa coluna. Então, todos esses músculos em conjunto, eles fornecem estabilidade, segurança e qualidade de vida para essa faixa etária. Então, a gente manter todos esses grupos aí ativos, né, fortes, traz uma série de benefícios para uma pessoa idosa, tá? Relembrando aqui, né, gente? Primeira coisa, aumento da estabilidade e do equilíbrio, tá? Se um aluno idoso tiver mais força e mais equilíbrio, a gente diminui a chance dele de lesões e de quedas. Só isso já seria fundamental, né? Seria muito importante. Só que tem mais coisa. Eles dão suporte também à coluna vertebral. Então, como eu falei para vocês, esse grupo muscular, ele atua como uma espécie de cinto que vai estabilizar o tronco da pessoa. A gente vai reduzir com isso a pressão sobre a coluna e evita dores nas costas, por exemplo. Sabe aquelas queixas constantes que nossos alunos têm de dores na coluna? Fortalecendo essa região do core, a gente tem uma possibilidade grande de diminuir essas dores. Outra coisa, melhora da postura, né? Melhora da postura. E vamos lembrar também que com o passar dos anos, tem aí uma mudança na postura do ser humano. Tá? E com o fortalecimento do core, a gente vai impedir essa mudança ou vai retardar esse processo. Uma outra situação que o fortalecimento do core favorece muito e facilita que o idoso consiga realizar suas atividades diárias. Então, isso está diretamente ligado à autonomia, à independência funcional. Outra situação que eu falei anteriormente ali, em relação aos órgãos vitais, né? A proteção ali daqueles órgãos vitais que são feitos pelos músculos do assoalho pélvico. Vou dar um exemplo para vocês. O core é importante na proteção, por exemplo, da bexiga e do intestino. Tá? Então, por que isso é importante? Porque fortalecendo esse grupo muscular vai ajudar na prevenção de algumas doenças, né? Como incontinência urinária e fecal, inclusive. E também tem mais um ponto, aqui pensando naqueles idosos que são mais ativos, que são atletas, que praticam esportes, que o fortalecimento do core, ele vai melhorar a eficiência dos movimentos dessa pessoa. Então vai auxiliar também essas pessoas, além das atividades de vida diária dela, mas também nos esportes que elas praticam. Então, gente, dá para ver aí que é muito importante a gente trabalhar essa questão do core com alunos idosos. Legal, né? A gente viu um pouco aí da importância, do porquê que a gente tem que trabalhar o core. E vamos pensar aqui em exercícios, então, que a gente pode trabalhar em aula com os nossos alunos. Eu não vou me aprofundar muito aqui em exercício, tá? Porque nessa semana eu estou fazendo várias publicações ali no Reels e nos Stories com dicas de exercício. Então, se vocês quiserem pegar mais ideias de movimentos, né, que trabalham o core, vocês podem acessar as nossas publicações do Reels, né, e dos Stories, que a gente está publicando várias ideias de movimentos que vocês podem usar em aula, certo? Mas, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, alguns, né, só para poder, então, exemplificar. Vou mostrar falar de alguns diferentes também que a gente pode fazer. Então, pensando nessa musculatura que envolve toda a região do core, claro, tem alguns exercícios que são muito tradicionais, né? Como, por exemplo, flexão do tronco. Vai fazer um abdominal tradicional, uma flexão do tronco, seja o chamado supra-umbilical, o infra-umbilical, né? São exercícios que trabalham aí o reto abdominal. Então, flexões do tronco, flexão lateral do tronco, movimentos daqui a pouco de rotação, claro, tendo sempre um cuidado maior nesse tipo de movimento, mas exercícios tradicionais para glúteo, extensões do tronco, todos aqueles Superman, tem para lombar, aí tem diversas variações que a gente pode fazer também. Tem aquele abdominal que é feito com a rodinha, sabe aquela rodinha abdominal? Mas meu aluno não tem força para fazer Gente, tem diferentes maneiras de fazer. Eu posso fazer ele na parede, por exemplo, que vai estimular meu aluno. Eu posso fazer numa fita suspensa. Meu aluno vai conseguir fazer. E aí o cuidado, gente, aqui também, agora veio uma lembrança aqui na cabeça,
Em relação à respiração, né? Quando a gente faz esse tipo de exercício, no momento que a gente está soltando o ar, a gente está contraindo o abdômen e isso protege a coluna. Então, até a velocidade de execução desses movimentos, se a gente conseguir fazer alinhado com a velocidade da respiração, melhor. O aluno acaba criando até uma consciência corporal e ele consegue adaptar a outros exercícios. Isso vai ajudar ele, vai proteger ele em outros exercícios. Tem exercícios para vertebrais. Vamos pensar aqui em outros movimentos como prancha, como o perdigueiro. Exercícios na bola suíça também eu gosto bastante de fazer. Tanto exercício que envolve alguma instabilidade, quanto a própria prancha. Aí a gente pode fazer a prancha normalzinha isométrica, pode fazer ela dinâmica, movimentando só o braço para frente e para trás. Isso aí ativa muito a região do core. Claro, dependendo do nível do aluno, a gente vai fazer de uma maneira ou outra, tá? Então, tem muitos exercícios do treinamento funcional que exigem do core. Por exemplo, vou fazer uma remada, né, numa fita suspensa. No momento que eu estou fazendo o movimento com o braço aqui, eu não estou trabalhando somente as costas e o bíceps. Ela causa uma certa instabilidade, então eu já estou ativando toda a musculatura do core para me ajudar a manter o corpo estável e assim eu ter condições de realizar melhor o movimento. Tá? É um exemplo também aí de trabalho do core. Tá? Exercícios na mina rotacional, não sei se vocês já trabalharam com mina rotacional, eu gosto bastante de trabalhar. Tá? Tem muitos movimentos de rotação que a gente pode fazer, né? Movimento de rotação do tronco, bilateral, unilateral, movimentos de instabilidade. Eu consigo fazer 2 movimentos em um só e isso também causa uma certa instabilidade no aluno, ele se obriga a contrair toda a região do core, tá? É bem legal de usar também. Outros exercícios que eu gosto de fazer também, exercício unilateral. Vou fazer um agachamento, por exemplo, agachamento tradicional. Eu coloco um pezinho, tá, em uma das mãos do aluno. Então o que acontece? A tendência é do tronco fazer uma flexão lateral. Para não deixar fazer, né, esse movimento, o aluno ele tem que ativar a musculatura do core para poder agachar sem fazer o movimento de flexão. Então também é uma dica super legal. Né? Exercícios unilaterais, normalmente eles vão exigir um pouco mais do core em função da instabilidade que eles acabam criando para um dos lados. Tá? Então é uma maneira super legal de ativar o core também. Exercícios de anti-rotação. Não sei se vocês fazem esse tipo de movimento, eu gosto bastante de trabalhar também. Então, por exemplo, eu tenho um elástico que está fixo, né, numa barra, né, e eu vou pegar a outra ponta desse elástico, e qual é a tendência? A tendência é do meu corpo fazer uma rotação para o lado onde o elástico está fixo. Né? Então, nesse momento aqui, eu já estou ativando o meu core. Tá? E aqui eu posso fazer diversas variações também. Posso fazer o movimento para trás e para frente, né? Claro que daí a sobrecarga maior está no momento que eu estendo o meu braço. Posso fazer o movimento contrário de rotação para o outro lado. Posso levar para cima, sempre mantendo as mãos alinhadas com o meu peito. Posso fazer um crucifixo invertido, e aí eu já vou estar exigindo também dessa região aqui do braço, a parte posterior do ombro. Enfim, tem diversos exercícios e ideias aqui que a gente poderia passar a tarde inteira falando para vocês. Era isso que eu queria falar sobre o core nessa live de hoje. Tem muito mais conteúdo que a gente pode explorar e é bom que o profissional de educação física, o professor de academia se qualifique cada vez mais. E, gente, de novo, que vocês levem esse conhecimento de vocês aos ouvidos dos alunos, que não fique guardado com vocês. Tá? Essa é uma grande diferença daquele profissional que é muito qualificado, mas que não sai do lugar, daquele que é qualificado e consegue alavancar na carreira. Expor a importância do trabalho de vocês para os clientes que vocês estão atendendo. Tá? Essa é uma grande dica dessa live de hoje. Espero que eu possa ter ajudado hoje. Qualquer dúvida, vocês podem escrever nos comentários que eu respondo, certo? Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Grande abraço!